gostar e sentir prazer de estar ali dando aula para ele, né? De jogar com ele, de trazer essa parte lúdica que é muito importante, porque se tu não conhece, tu acha que não funciona, mas se tu conhece, funciona, porque o lúdico ele traz tantas coisas boas que o aluno ele brinca, ele joga sem saber que está aprendendo. E quando ele vê, ele já aprendeu. Quando ele vê, ele já sabe ler, quando ele vê, ele já sabe escrever, ele já sabe contar, ele já sabe se localizar no tempo, ele sabe se localizar na hora, ele convive com o outro, ele sabe conviver com o outro. Outra coisa também que foi muito bom no projeto, que eu aprendi, essa interação com o outro, né? Tu saber lidar com o outro, tu saber respeitar o outro, tu saber combinar, né? Regras, respeito, como eu falei, entre outras coisas. E eu acho que é isso. Bom, meu nome é Natana Fernandes, eu atuei no PIBID de 2010 até 2012. Agora sou professora da Rede Estadual de Ensino desde 2012. O PIBID foi me formando enquanto professora e como uma professora que desvela o mundo, mas como uma que vê as crianças de outra forma. Por quê? Porque o vídeo mostrava mais a questão de como que tu pode orientar as crianças através do lúdico e do mundo deles. Não impor algo pronto, mas sim fazer com que eles construíssem coisas a partir dos interesses que eles tinham. Então o PIBID foi me formando de uma forma bem desconstrutora, porque eu fui me desconstruindo como uma educadora em formação e fui me formando como uma educadora em constante formação. Então eu acho que o PIBID foi super positivo, tanto quanto as experiências que eu tive nas escolas de periferia. Foi muito interessante que a gente podia ver crianças que passavam realmente necessidade, querendo aprender, querendo vencer essas dificuldades e querendo estar ali sempre com a gente para mostrar que eram capazes de aprender. E isso foi muito positivo para nós, tanto na questão de quando a gente visitava as famílias das crianças, que descobria a realidade deles, entender por que eles apresentavam tais dificuldades. Foi uma forma de sair do nosso mundinho todo colorido e ver um outro lado da vida deles. Porque nem o Paulo Freire fala que a gente tem que entender a realidade dos alunos, a gente foi entender a realidade dos alunos. A gente não ficou sonhando sobre educação, a gente foi fazer educação no campo, na área mesmo. Então acho que foi a questão de aprender a boniteza da docência e da discência que eu sempre falo. A gente aprendeu a aprender e a ensinar de uma forma muito construtiva. E eu só tenho coisas boas para falar do PIBID. Foi os 2 anos que me ensinaram a ser gente e ser professor. E hoje eu sei que se eu não tivesse passado pelo PIBID, eu não seria a professora que eu sou hoje. Eu acho que seria isso. Meu nome é Tiziane Arruda da Silva. Eu iniciei no PIBID há 3 anos, quando a coordenadora ainda era a Nara Ramos. Eu iniciei trabalhando na escola Rômulo Zanck, né? Fazia parte da sala multidisciplinar e também dos ateliês. Nesse período de 1 ano também, nas sextas-feiras, eu também participava dos ateliês lá na Escola Altina Teixeira, né? Acredito que esse trabalho foi bastante produtivo, eu recém estava no início de curso, e no início do curso de pedagogia a gente trabalha bastante as disciplinas, e tu tem um olhar para as escolas, tu olha para as escolas de fora, então tu não entra dentro da escola e tu não tem essa vivência de sala de aula, de aluno, tu observa só de fora, tu não consegue estar na observação inserida, fazer uma observação participante. Então, com essa participação no PIBID, eu consegui vivenciar tudo que eu estava trabalhando em sala de aula, eu consegui vivenciar no PIBID. Aprendi bastante, a gente pega contextos bastante complexos
educados. Então, tu experiencia mesmo, porque tu tem uma visão de um aluno, tu tem a visão de um aluno perfeito, do aluno aquele que não vai incomodar, que tu vai ter uma turma toda sentadinha na sala de aula, e ao se deparar no contexto da escola não é bem isso que tu encontra. Então, com o PIBID tu aprende isso. É tu sozinha na sala de aula, junto com um grupo, se não deu certo a atividade, se não deu certo o planejamento, tu vai ter que ir lá, tu vai ter que trocar, tu vai ter que pensar, tu tem que fazer esse planejamento, tu tem que buscar, tu tem que compreender os interesses desses alunos e tem que trazer, a cada semana tu tem que trazer alguma coisa nova. Então, são crianças que não são crianças, que têm uma outra vivência, então tu tem que cuidar para não infantilizar as atividades, tu tem que sempre pensando nele se tá bom. E ao final, ao término de cada atividade, eu me lembro que tu tem que sempre refletir, eu sempre refletia, será que não deu certo que é só culpa do aluno ou era culpa minha também? Então daí tu sempre nesse processo de ação, reflexão e ação, e sempre refletindo, sempre buscando melhorar as atividades, teu desempenho em sala de aula e fazendo com que os alunos gostassem das atividades, permanecessem no projeto. Com a sala multi eu aprendi bastante, que é uma outra experiência, é o trabalhar em grupo, que não é só tu que toma as decisões, que além de ti tem mais 4, tem mais 5, então tu tem que dividir opiniões, o planejamento tem que ser em conjunto, não é só o que tu acha que deve ser, tem que ser, a voz é do conjunto, todos têm que ter voz para ter um produto final. Eu acho que tu aprende bastante. Eu sempre dizia para as gurias que a minha dificuldade, como sempre eu que tomo a frente, muitas vezes a frente das coisas, a dificuldade mais era a sala multi, de se parar e ouvir o colega e dizer, não, hoje a minha atividade não vai dar certo porque o colega tinha razão. Eu também trabalhei 2 anos no Marechal Rondon, né? Que daí no Marechal Rondon, com essa segunda etapa do PIBID, a gente teve uma outra experiência. No tempo de Rômulo, Altina e Dom Antônio, a gente não tinha coordenadora nas escolas. Daí, com a entrada da professora Rosane, ela colocou para contribuir com o trabalho uma coordenadora em cada escola. Eu fiquei de coordenadora então do Marechal Rondon, então foram 2 anos. No primeiro ano a gente trabalhou com a coordenadora Vera e no segundo a gente trabalhou com a Michelle. Eu acho que tanto Rômulo, Altina, Marechal, eu acho que todas as escolas foi bastante produtivo. Eu acho que a gente aprendeu bastante. As escolas, cada uma com a sua especificidade, nos acolheram, né, estavam de portas abertas, nos ajudando. Marechal Rondon, a equipe diretiva sempre muito querida, sempre muito disposta, contribuindo com o nosso trabalho, assim como as outras também. Eu acho que com o PIBID, além de ensinar, eu acho que a gente aprende bastante. A gente aprende a ser gente, a gente aprende a ser professora, a gente vivencia tudo de uma forma assim tão intensa que mesmo já estando formada eu continuo ainda colaborando com o PIBID. Eu acho que o PIBID é um grande ganho para as escolas e para a gente enquanto acadêmica. Meu nome é Cíndia e eu participei do PIBID num período um pouco mais de 1 ano. Participei em várias escolas com realidades bastante diferentes. E foi um prazer, foi um crescimento bastante grande no minha vida acadêmica, e porque tudo aquilo que a gente participava, ele ia muito além daquilo que a gente observava dentro de sala de aula. O privilégio que a gente tinha de poder participar da realidade das crianças, dos adolescentes, do PIBID, era muito grande, porque a gente podia depois, semanalmente, discutir as atividades que a gente tinha planejado e
retornar com um outro olhar, e aquilo discutido entre os colegas também do PIBID. Então isso fazia com que as atividades fossem sempre repensadas e juntamente com a realidade das crianças e dos adolescentes. Foi um período bastante rico, e poder analisar e poder participar das realidades das crianças em diferentes regiões também foi muito bom. Eu agradeço muito todo o período que eu fiquei, os colegas que eu conheci e principalmente o aprendizado que eu pude ter com aquelas crianças, com os adolescentes nas diferentes escolas. Isso vai ficar marcado com certeza. Meu nome é Paola César, participei do PIBID em 2011, foi uma grande oportunidade, a partir daí eu pude conhecer essas diferentes realidades e ter um olhar diferencial para esses alunos. Também aprendemos a superar as dificuldades que a gente encontrava, como também a auxiliar eles nas dificuldades na aprendizagem. Foi uma grande oportunidade e eu quero agradecer a Nara Ramos e a Rosane Sarturi por ter proporcionado esse momento. Eu sou a Camila, eu tenho 24 anos e sou pedagoga, formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu fiz parte do PIBID durante 3 anos da minha graduação e eu considero que eu ter participado do projeto foi um determinante para a minha formação profissional, porque através do projeto eu pude aprender a ser professora no locus de atuação de um professor, ou seja, na escola, lidando com situações reais que eu podia tocar, que eu podia ver, sentir, com alunos reais, com colegas professores reais, e isso fez toda a diferença para a minha visão do que é a docência, para a minha concepção da docência, porque estando ali na escola com essas situações vividas dia a dia, eu conseguia fazer a relação da teoria com a prática de uma forma mais significativa para mim e acredito que para todo mundo que fez parte do PIBID. Eu também acredito que o fato do PIBID incentivar os alunos das licenciaturas à pesquisa faz com que amplie a visão, né, do que é ser professor, para além do que é a regência de classe, no sentido de que o que nós vivemos na sala de aula faz tanto sentido para nós que nós precisamos escrever sobre, precisamos compartilhar o que nós estamos vivendo, para que os outros saibam que os nossos esforços estão sendo recompensados para mais do que a gente esperava ou não, para dizer que estamos pesquisando, lendo sobre e ainda não chegamos a uma conclusão. E nesse sentido, então, o projeto também nos levou a conhecer outras universidades, conhecer o trabalho de outros PIBIDs, de outras cidades, de outros estados, PIBIDs do país inteiro. E também os professores da graduação, então, eles percebem essa diferença de um aluno que passa a fazer parte do PIBID na sala de aula, né? A autonomia que esse aluno desenvolve na sala de aula, a busca por mais leituras, a busca por pesquisa, para tentar, então, sanar de todas as maneiras, né? Vencer desafios, vencer dificuldades. Eu acredito, então, que o PIBID ele é uma experiência ímpar na vida de todo mundo que participou. Para mim, ele sempre vai ser uma referência que eu vou levar para toda a minha carreira como professora, porque através do projeto eu estive em lugares, conheci pessoas, fiz parte de muitos momentos que eu não faria, lugares que eu não conheceria, pessoas que eu não conheceria se não fosse
através do incentivo que o projeto oferece. Meu nome é Natália, eu tenho 22 anos e eu participei do projeto PIBID por 2 anos. Ele foi muito importante na minha construção como acadêmica e quando eu iniciei no projeto foi uma surpresa muito grande, porque a cada momento que a gente vai conhecendo e vendo tudo que o projeto proporciona, é muito importante. Então, porque tudo vai em relação ao que você aprendeu como teoria na faculdade e também depois vai abrindo os caminhos quando você está atuando, quando você está trabalhando como professora, né? Então a gente se sente como professora no projeto. O projeto é uma porta aberta para é uma oportunidade muito grande para nós crescermos dentro da pedagogia, dentro da universidade e construir uma carreira profissional muito grande, muito importante para o mundo, que hoje em dia está cada vez mais se perdendo, né? Que a educação cada vez tem que ser mais, cada vez tem que ser melhor, e com certeza com esse projeto, com a oportunidade que as professoras, que as coordenadoras estão dando para as acadêmicas, é uma grande oportunidade para evoluir, para crescer, para ter uma construção muito, muito boa da área da pedagogia. Então ele proporcionou muitas coisas boas em relação a como se colocar na sala de aula, a como você organizar a turma, como você proporcionar um jogo, um trabalho diferente, criando estratégias em relação à turma, conhecendo a turma. Então, tudo levando em consideração ao mundo daquelas crianças e trabalhando junto com eles na ideia deles, né? Trazendo novas oportunidades, novos conhecimentos, assim como eles também passam pra gente. Então, pra mim foi muito importante, eu aprendi muito e agradeço muito às professoras, às coordenadoras, a Rosane e a Mara, e a Ivete por falar desse projeto.